Tem um outro exemplo de matemática probabilística assim, e eu até digo por que essa coisa surgiu, que o próprio Euler descobriu a teoria dos grandes números. Se você pegar um potinho de... Aí é uma observação, então é uma descoberta também. Você bota um potinho de jujuba aqui em cima da mesa e começa a pedir para as pessoas adivinharem quantas jujubas tem lá dentro. Se você pedir para centenas de pessoas que estão passando lá escrever um número, e quando você calcular a média, o número vai ser muito próximo do real. Isso chama teoria dos grandes números, ou na época ele chamava assim de sabedoria populacional. Né? Ou seja, quanto maior a sua amostragem, sempre você vai tender a acertar. E aí, eu vou te até fazer uma outra pergunta também para a audiência. Gente, hoje eu tô... Aliás, se o Aurélio estiver assistindo, Aurélio, isso aqui é para você, viu? Deixa eu ver. Não sei se o Aurélio está assistindo. Vou ver se ele está online. Mas é o seguinte, imagina que você vai jogar na Mega Sena. A Mega Sena acumuladaça. Aí você recebeu dinheiro para fazer um bolão. Certo. É o Aurélio. Você vai fazer muitos jogos. Vamos supor que você consiga fazer 60 ou 70 jogos com 6 números. Certo. Você prefere fazer esses 60 jogos com 6 números ou um jogo só com 10? 60 E agora? com 6. Wellib, deixa você responder. 60 com 6. Vê se o Aurélio tá online aí pra ele responder pra gente o que ele tá fazendo com o nosso dinheiro do bolão. Fazer um jogo só com 10 dezenas. Isso. Ao invés de fazer 70 jogos com 6 números. É outra pegadinha, né? Com certeza. Hoje eles estão... Mas assim, a das 10 eu preciso só acertar 6, né? É. Então eu vou... Quanto que dá um jogo de 10? É mais caro? Não, mesmo preço. Vamos supor que é o mesmo preço. Seja equivalente. Tem que escolher uma coisa ou outra. É só pela chance. É só pra você aumentar a tua chance. Eu vou com 10 dezenas. Eu acho que passaram. Tá tipo assim, eu vou ao contrário da Lu, eu vou ao contrário da Lu. Você vai na 60? Eu vou na 60. Mas no nosso bolão lá, o Aurélio não tá fazendo isso. Não, a última vez ele até fez. O que eu sei é que você tem que sempre jogar o mesmo número. O quê? É o seguinte, eu conversei com o Aurélio. O Aurélio tá aí não, Não né? dá pra saber se ele tá, não. É o seguinte, o que acontece? A Adriana no chat também vai um jogo só com 10. Aí, Adriano. Já o Fernando acha melhor fazer mais jogos. Eu acho melhor fazer mais jogos. Não, eu vou dizer que não. E o Fernando tá no bolão. E o Fernando tá no bolão. Fernando, fala com o Aurélio depois. É o seguinte, você tem 1 sobre 60 milhões de chance pra ganhar num jogo, certo? Por isso que a gente nunca ganha, né? Mas assim, imagina que você tem 1 sobre 60 milhões pra acertar. E você tem 59.999 milhões pra errar. Até aí, entendeu? Sim. Então assim, 1 sobre 60 milhões. 60M, isso. Pra acertar, né? E 5999999 pra errar. Certo. Beleza? Beleza. Ou seja, como o jogo da Mega Sena não é com reposição, ou seja, não tá pondo o dinheiro de volta, o número de volta quando você sorteia, você sorteia 6. Então, cada um dos jogos é 1 sobre 60. Certo. O que significa que você está multiplicando vezes 60 este número aqui, certo? 1 sobre 60 milhões, certo? 1 sobre 60 milhões. Vezes 60, que é o número de jogos. Que é o número de jogos, que é a tua chance de acertar. Ou contra isso daqui vezes 60. Ou seja, a tua chance de errar é 60 vezes maior do que a tua chance de... 60 milhões de vezes maior do que a de acertar. Porque esse número é muito maior. Isso é a contra-intuição. Então, significa o seguinte, quando você consegue inverter esse número, consegue. Certo? Você tem a distribuição normal lá. Você vai ter aqui um determinado número de apostas, que ela está em torno aqui de 27 milhões de apostas, para você começar a inverter essa lógica. Nossa. Entendeu? Você teria que jogar 27 milhões de apostas de 6 numerozinhos para começar a acertar alguma coisa. Estou falando pela teoria da probabilidade. Não estou falando de você ter sorte. Né? No fim, assim, pra você garantir que ganha, você vai gastar mais dinheiro do que o prêmio. Exatamente. Sim. E é meio óbvio, essa né? é a Senão lógica. eles...
E quando você joga... Tem certeza de ganhar ainda. E quando você joga... Com certeza absoluta, você gastaria muito, mas muitas vezes o valor do prêmio. Você não vai compensar nunca. E com a dezena significa o seguinte, não é 1 sobre 60 milhões, é 1 sobre 70 mil. Tipo, quanto custa preencher o negócio inteiro? Tanto que custa, acho que 4 mil um jogo de 10. Né? Acho que uma coisa assim. Eu não tenho noção do valor. É mesmo? 4 mil pra você marcar 10 números num jogo? 3 mil e pouco ali. Olha. Você entendeu? Claro. Por quê? Agora você vai tirar 6 de 10. Aqui você estava tirando 6 de 60.